Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru Região e apresentador do programa Sem Tarifa, o programa destinado a você, bancário. Nessa semana, eu conto com a participação de Paulo Tonon, diretor da entidade, para um programa muito especial. Aí, Tonon, saúde os nossos colegas aí. Quem que veio participar do programa com a gente hoje? Feliz pra caramba com a presença da Sami aqui, que já esteve com a gente, inclusive, na luta contra a reestruturação do Banco do Brasil. A gente pediu apoio para ela na questão de e-commerce, fora tudo que ela faz para a gente na Câmara, né? Então, importantíssimo ela estar aqui e a gente está muito feliz com isso, né? Aliada sempre. Hoje o nosso programa, acho que é o convidado mais ilustre, né? Nós nunca tivemos um deputado aqui. Então, nós tivemos grandes convidados aqui, mas nunca aí uma pessoa que a gente pudesse tratar aí por Vossa Excelência, né? Com a palavra, Vossa Excelência, Sami. Sami, seja muito bem-vindo aí. Obrigada. Né? Se apresente aos nossos colegas de Bauru Região. Obrigada. Olha, Vossa Excelência, eu só faço questão de ser tratada pelos bolsonaristas para criar distanciamento. Por vocês, pode ser você mesmo. Brincadeira, é um prazer conversar com vocês, Alexandre e Tonon. Agradeço também o espaço para poder dialogar diretamente mais com a categoria, apresentar um pouco da situação política, do nosso trabalho e dos nossos desafios. Legal. Sami, explica para a gente, então, quem é a Sami e como que ela chegou aí nesse lugar aí, né, de relevância na política brasileira hoje, né, uma deputada aí que foi inclusive eleita aí, né, pelo Congresso em Foco, eu acho que é a melhor deputada aí, então a gente fica satisfeito de receber você no programa, de fazer parte aí da nossa caminhada no sindicato, mas se apresente, talvez alguém ainda não conhece a Sami, eu acho difícil, mas quem é a Sami, de onde que ela veio e como que ela entrou na política? Bom, muito obrigada. Eu sou Sami, eu tenho 32 anos, hoje eu estou deputada federal pelo PSOL, líder da bancada do PSOL também. Já fui vereadora na cidade de São Paulo, de 2016 a 2018, e iniciei a minha militância no movimento estudantil da Universidade de São Paulo, não tenho parentes, familiares envolvidos com a política, e vim da base, na verdade, assim. A minha primeira eleição, em 2016, foi uma eleição muito modesta para tentar usar como um processo de construção, em especial, da luta feminista. Acabei me tornando vereadora, peguei ali a última vaga na Câmara Municipal. E aí, em 2018, já foi uma eleição diferente, mais robusta, porque tinha a ver também com o mandato que a gente desenvolveu. Fui oposição ao então prefeito, João Dória, e a gente esteve junto com os trabalhadores em greves, em lutas muito importantes, denunciamos o esquema da farinata, e eu acho que isso também acabou dando visibilidade, e também teve com o momento de crescimento do PSOL, né? Crescemos e estamos aqui. Também sou mãe do Hugo, é um bebê de 11 meses nesse momento, e tem sido tudo muito desafiador ser deputada federal, líder de bancada em pleno governo Bolsonaro, mas seguimos fortes na luta, sempre tentando usar o mandato como um tribuno das lutas do povo, utilizando os instrumentos de denúncia, de pressão, de cobrança, para organizar mesmo a classe trabalhadora. Bacana. Tonon, era sempre legal, né, a gente ter aí uma pessoa tão importante na política nacional. E como é que você encontrou a Sami, Tonon? Quem que foi aí? Foi o Bentão que apareceu na jogada aí? Como é que foi? Super Bento lá de São Paulo, sempre fazendo as pontes aí com a gente aí, né? E essa importância da gente ser organizado nacionalmente, né? E aí até a discussão partidária, que embora hoje aqui não tenha ninguém filiado, mas é importante para a construção da luta estar mobilizado, né, Alexandre, sempre. Sim. Então a oposição bancária lá de São Paulo e de todo o país é muito importante sempre, até para fazer essas pontes com a gente. E o mais bacana é que é um pessoal que nem sindicato tem, né, Tonon, mas não desiste, né, cara? Luta em cima de luta, o Bento participa de todas, está em todas. Às vezes a gente está fazendo reunião aqui, ele está lá correndo atrás do ônibus lá para chegar na agência. Então é muito bacana. Sami, outra coisa que eu queria ver com você aqui, falar um pouquinho do PSOL, apresentar o seu partido. Eu acho que é de extrema importância, né, a gente conhecer um pouquinho como o PSOL surgiu. Agora parece que o PSOL está integrando uma federação aí. Explica pra gente aí um pouquinho. Foi isso mesmo, o PSOL nasceu lá em 2003, na luta contra a reforma da Previdência do governo Lula. Foi uma reforma muito dura contra as servidoras e servidores brasileiros. 3 parlamentares, à época, votaram contra a orientação partidária do PT, que foram Luciana Genro, o papai, na época, Heloísa Helena. Os 3 foram expulsos do PT e criaram um movimento de fundação do novo partido, que hoje é o PSOL. De lá para cá, o partido cresceu muito, seja da sua expressão como bancada federal, que eu acho que é a principal vitrine do partido, mas também se enraizando nas regiões, junto à classe trabalhadora, junto aos movimentos sociais.
A federação foi aprovada esse ano, uma federação com a rede, é uma tática de defesa, na verdade, do pessoal, porque foi aprovado recentemente a reforma política, que impõe a obrigatoriedade de que todos os partidos elejam no mínimo 11 deputados federais, para que eles sigam tendo tempo de TV, acesso ao fundo partidário, estrutura. A princípio pode parecer simples ter 11 deputados federais, mas não é tão simples quando se trata de um partido ideológico e que não recebe financiamento de empresas, de empreiteiras, que não entra nesse jogo do balcão de negócios, né, que é a política nacional, muitas vezes. O partido ideológico tem ainda mais dificuldades, então é um movimento para garantir que o pessoal consiga, nos próximos 4 anos, seguir existindo, mas também para que tente buscar sínteses e atuar com outro partido aqui no Congresso Nacional, no momento que vai ser necessário também a manutenção da nossa independência política, porque todos nós esperamos derrotar o Bolsonaro em outubro. Acredito que isso vai ser possível. As pesquisas mostram isso, né? Quem sabe até no primeiro turno, se tudo der certo. Mas fato é que também nos próximos 4 anos não vão ser tão simples, né? O enfrentamento ao bolsonarismo, eles também vão eleger os seus parlamentares, eles se organizam como verdadeiras milícias, não só nas redes sociais, mas na sociedade. A gente precisa ter muita força social, política, para organizar um revogaço de toda a destruição que o Bolsonaro impôs para o país, reforma da Previdência, agenda ambiental, cultural, do ponto de vista da educação, para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, o pessoal precisa ser um partido forte e independente nos próximos 4 anos. É isso, o Alckmin vai ser o vice-presidente da República, né? Se a chapa Lula-Alckmin conseguir, de fato, se eleger. Então, vai ter ainda muitos ataques, né, para os trabalhadores, não vai ser tão simples organizar essa ofensiva para organizar a nossa classe e conseguir reverter todo o rastro de destruição do bolsonarismo. Por isso, acho que o pessoal vai ter um papel fundamental nos próximos 4 anos também. É isso que a gente espera, esse papel que a gente espera cumprir no Congresso, mas também nas ruas. Beleza. Tonon, essa tabelinha aí, pessoal, rede, te agrada? Me agrada, mas antes disso, Alexandre, eu ia falar o seguinte, muito importante o que a Sâmia falou, eu até li um artigo essa semana falando que a gente só vai ter a noção do quão grave foi o bolsonarismo na hora que ele deixar o governo, né? Porque é que nós vamos ter uma fotografia real do que esses 4 anos produziu para o país, né? E assim, e mesmo que a gente consiga retirar ele do poder, a luta não para, né? A Sâmia lembrou aí como é que foi constituído o PSOL, né? Já era também do movimento estudantil nessa época, e exatamente isso. Então, pleno governo do PT, teve reforma da Previdência, né? Ela lembrou do Alckmin como vice, então, assim, longe de estarmos em mares tranquilos. E aí esse tipo de federação ajuda. Quanto mais gente, como a gente sempre fala, na mesma trincheira que a gente, melhor, né, Alexandre? É isso aí. E, Sâmia, tem gente que fala que esse próximo governo ele já começa rebaixado, porque ele já começa com uma aliança, né, com o Geraldo Alckmin, que realmente não é o ideal de ninguém. A gente entende as dificuldades, né, já que houve realmente um período de destruição, né, do Estado brasileiro, e vão ser novos 4 anos aí que realmente de um modelo praticamente esgotado, né? Esse modelo aí da nova política, esse presidencialismo de coalizão aí, ele vem realmente sofrendo e mostrando aí as suas contradições. O Lula assume, com o Lula assumindo realmente vai ter uma esperança, mas a gente sabe que não vai ser nada fácil. Por isso também o pessoal já manifestou que não vai fazer parte do governo, porque parece um indicativo do pessoal, olha, eu apoio esse governo, mas eu vou continuar aqui combatendo, né, fazendo a minha crítica. É isso mesmo? O pessoal vai integrar o governo ou não? O pessoal vai fazer um apoio crítico? Olha, essa discussão, ela ainda vai se dar no PSOL. Teve recentemente a nossa conferência eleitoral, que foi a que definiu que o PSOL vai construir a campanha do Lula desde o primeiro turno, que é um movimento inédito, né? A gente sempre teve candidatura própria, mas que é isso, vamos todos nos somar nesse amplo movimento democrático que vai se dar em torno do voto no Lula nessas eleições. A gente queria que a definição sobre a não composição do governo já fosse definida, mas a conferência decidiu adiar para o final do ano. E eu acho essa discussão muitíssimo importante,
Porque não compor o governo não significa que a gente vai trabalhar contra para que as coisas positivas aconteçam no país. Ao contrário disso, todo e qualquer projeto que é bom para o país, a gente vota, a gente trabalha para que avance. Mas não compor o governo significa manter a independência política, que é poder seguir sendo o que o pessoal sempre foi, que é subir na tribuna para dizer o que a gente acredita, para defender o que a gente defende, para votar acima de tudo, como a gente acha que tem que acontecer. Então, e com a presença do Alckmin no próximo governo, a gente sabe que vão acontecer questões e pautas que não são aquelas que os trabalhadores defendem a princípio, né? Por isso é necessário que o pessoal siga forte e vigilante, porque alguém vai precisar ir para a tribuna para dizer, olha, para melhorar o problema de segurança pública no Brasil, é necessário rever a lógica da lei de drogas, né? Que serve somente para encarcerar usuários, mas não tem investimento no Brasil suficiente para, por exemplo, a inteligência por parte das forças de segurança, que acabam tendo uma lógica super repressora, que foi o que assassinou o Genivaldo, dia desses, em Sergipe. Ou então alguém para dizer que, além da reforma trabalhista, que precisa ser revogada, é necessário revogar a reforma da Previdência, que faz com que hoje tenha 2 milhões de trabalhadores na fila do INSS para conseguir ter acesso a um benefício de 1/4 ou de meio salário mínimo, que foi cortado pelo Bolsonaro, que faz com que as pessoas tenham que trabalhar até praticamente 70 anos de idade para conseguir ter algum fôlego nos anos que lhe restam, né, de descanso, depois de trabalhar tanto tempo. Então, precisa que o pessoal siga firme, independente, com força. Por isso, essa decisão necessária, né, de que tenha independência, de que não componha o próximo governo, que é para estar junto quando for bom para o país, mas, acima de tudo, ser independente, para poder seguir postulando o seu programa. Beleza. Então, nós aqui no sindicato também somos independentes de partido. Né? É claro que é uma situação diferente, mas nós temos essa independência. É importante para o pessoal manter essa independência, na sua avaliação? Então, ela está falando exatamente o discurso que a gente faz sempre aqui, né? A gente aqui tem o slogan de ser independente de patrão, partido e governo, né? Justamente para isso. Tem coisa boa, a gente vai lá e aplaude, comemora quando a coisa boa acontecer. Mas, quando está algo fora do script, a gente tem toda a autonomia para poder fazer a crítica correta. Então, perfeita atitude, é isso aí. Só que eu concordo com ela. É fácil dar palpite de fora, né? Mas essa discussão de compor já tinha que ter sido feita junto com a discussão do apoio da candidatura, né? Tonon, revogar a reforma trabalhista, né? Anular a reforma trabalhista. Revogar a reforma da Previdência e combater aí, humanizar a polícia. Você acha que dá para apoiar essas pautas aí com tranquilidade? Aí ficou melzinho na chupeta, né, Tonon? Aí não tem nem o que falar, né, Alexandre? É muito fácil. Agora é importante lembrar que mesmo Lula, ele fala em mudar pontos, né, por exemplo, da reforma da trabalhista. Não ouvi ele falar absolutamente nada em relação à reforma previdenciária, né? Então esse é o problema. E aí, de novo, volta a importância da autonomia do PSOL e de não compor esse governo, né? Porque vai ter muita coisa para a gente criticar, né? Beleza. Ô, Sam, eu queria que você falasse um pouquinho... Que é sempre bom lembrar isso, né? Porque agora, de um tempo para cá, que a gente voltou a ser acusado de ser petista, né? Sendo que a discussão aqui é de frente democrática, né? É totalmente diferente, né? Mas os bolsonaristas voltaram com esses papos, vai na nossa rede social, todo mundo lá. É muito engraçado, né, Alexandre? Mas olha, 1000 vezes ser petista, né? Seja rotulado de petista do que bolsonarista. Amém. Né? Bolsominion aí seria o fim da picada. Mas tudo bem. Sâmia, fala um pouquinho para nós desse projeto aí, né? Dessa iniciativa que você está tendo. Você vai fazer um material aí junto aos bancários para entregar, vai estar visitando a cidade de Bauru. Como que é isso? Como vai funcionar isso? A ideia é a gente poder, junto aos cidadãos e cidadãs de Bauru, mas principalmente junto com os companheiros bancários, apresentar um pouco o que foram as nossas lutas nesses últimos anos. A luta contra o desmembramento do Banco do Brasil, contra a reforma previdenciária, mas também a defesa de pautas fundamentais, principalmente pelos direitos das mulheres, na pauta da educação. Pretendo em breve fazer uma visita em Bauru para conversar pessoalmente com todo mundo, que eu só conheço online. Foi uma imposição da pandemia, mas acho que é bom sempre prestar contas, né? Ouvir de perto o que as pessoas têm a dizer.
A gente quer também fazer uma construção junto com os servidores municipais de Bauru e com quem estiver disposto. Tem um pessoal também da cultura, que eu conheço bem daí, da região. Fazer uma atividade de fôlego para discutir quais são os rumos do país, como a gente faz para derrotar o Bolsonaro, seguir enfrentando o bolsonarismo e construir uma agenda positiva para os próximos 4 anos, né? O que nós vamos defender para o Brasil? Além do que a gente já citou, né? Pensar numa agenda ecossocialista, porque o planeta corre risco com a crise climática, com a destruição ambiental. Pensar em como fortalecer a pauta feminista. Eu sou mulher, sou feminista, ainda mais agora que me tornei mãe, sei mais ainda o que passa a realidade das mulheres brasileiras, que são mais instáveis no mercado de trabalho, são a maioria das desempregadas, a maioria das que passam fome, as que mais foram impactadas, né, com as consequências tanto sanitárias quanto econômicas e sociais da pandemia. Acho que é fundamental também falar sobre essa realidade, que é da maioria da população brasileira, mas que é a minoria da representação no parlamento. Enfim, acho que é um pouco das nossas ideias. Então, se o pessoal puder participar, ainda está com uma data a definir, mas assim que a gente definir, a gente vai divulgar e construir direitinho. Beleza. Torão, o que a Samia falou é super importante aí, na questão da mulher, inclusive na categoria bancária. Há pouco tempo atrás assumiu, não sei se foi a Petrobras, algum local que assumiram aí, um rapaz que tinha dado declarações realmente daquele tipo bolsonarista raiz, de que a mulher ela tem que ganhar menos porque ela dá à luz e tal. Na nossa categoria, a gente sente muito quando a mulher ela tem filho, ela fica prejudicada, inclusive, na questão da ascender a carreira, né? Nós temos aqui, esses dias mesmo, a gente estava discutindo com a Caixa Econômica o porquê que tão poucas mulheres têm chegado ao cargo de chefia. Eles estavam falando que é porque elas ficam poucos disponíveis para viajar, né, para ir para outras cidades, que é um absurdo, né? Realmente colocando aí segundo plano total a família, e a gente sabe o quão importante aqui não é aquele discurso demagógico, não, de eu vou defender a família. Não. É importante que a mãe participe da educação dos filhos, que ela tenha condições e horário, né? Tenha horário suficiente para dar toda aquela atenção. E a gente sabe que as mulheres sofrem na pele. A Samia deve sofrer muito no Congresso, mas as bancárias da Caixa, do Banco do Brasil, dos bancos privados também sofrem muito. Como que você vê essa situação, Tonon? Fala um pouquinho aí do dia a dia das mulheres na nossa categoria. Primeiro eu vou começar por onde a Samia terminou, né? A fala dela. A nossa categoria hoje ela está vivendo muitas demissões, né? E inclusive hoje 49% da nossa categoria são de mulheres. E aí entra a discussão que você está fazendo de a imensa maioria ser limitada a um cargo de gerência média, nunca chegar num cargo de gerente geral, superintendência, por preconceito ainda, né? A gente até gravou um vídeo recentemente sobre isso, e a gente sempre lembra que aqui metade da diretoria é composta por mulheres, né? A gente acaba aparecendo aqui no YouTube, por quê? Porque eu sou o coordenador de imprensa e o Alexandre é o coordenador de formação, mas coordenadora de direito aqui é uma mulher, né? Então, assim, aqui tudo é muito bem dividido. E não acontece a mesma coisa nos bancos, né? Então, quem mais perdeu renda com a pandemia e quem mais foi demitido foram as mulheres, nessa pandemia dentro dos bancos. Foi assinado até um acordo em relação à questão de violência, mas ao mesmo tempo a gente todo dia recebe mulheres aqui estouradas por questão de assédio, muitas vezes sexual. Então, assim, é lamentável, né? E a Samia, a gente até lembrou do episódio, né? Ela até pode falar um pouco em relação a quando ela estava de licença maternidade e do painel contava como falta, né? Puta de um absurdo um negócio desse. Acho que ela pode até falar melhor do que a gente sobre isso. Mas você vê, é tudo resultado resquício ainda de machismo que está tão presente na nossa sociedade, né, meu velho? Ô Samia, conta esse episódio aí e conta um pouquinho pra gente como é que é enfrentar aí esses machos escrotos aí, né, no Congresso Nacional. Como que é ensinar sobre o feminismo num país que realmente tenta criminalizar um movimento tão bonito como esse, explicar para as pessoas como elas podem entender isso e realmente tirar, né, o fake news da frente, né? Às vezes a gente está aqui e recebe um vídeo, tem diretor que recebe vídeo de grupo bolsonarista aqui, e a gente vai ver o vídeo e fala assim, meu Deus, olha como eles deturpam as coisas. Como que é isso, esse dia a dia, esse enfrentamento constante que você tem que ter aí, seja no Congresso Nacional, seja nas redes sociais aí? Não, é isso mesmo. Sobre o painel, eu entrei em licença maternidade, você sabe que é uma conquista recente. A Jandira Fegali, em 93, ela se tornou mãe, pediu licença maternidade, e a Câmara só aceitou na época da licença saúde,
que era um tempo menor, e é isso, considerando a mulher como se ela tivesse doente, né? Sendo que ela falou, não, licença maternidade, eu vou exercer esse direito. E agora, 30 anos depois, quando eu acessei a licença maternidade, que é de 4 meses, aparecia no painel que eu estava ausente. E a gente se deu conta do pacto político que isso tinha quando teve a votação sobre o voto impresso ou urna eletrônica. Não sei se vocês se lembram disso, é que tanto absurdo no país, mas essa votação aconteceu e eu estava em licença. E aí acabou a imprensa divulgando que eu faltei nesse dia. Se não me engano, foi a CNN. E aí nós entramos em contato, a nossa equipe, com a CNN, eu ali com o Hugo, mega de colo, pequenininho de tudo, mas tendo que entender, porque as pessoas me ligando, como assim você falta numa votação tão importante como essa, que responsabilidade. As pessoas cobrando, com razão, viu, que eu faltei no tema como esse. E na verdade eles disseram, a gente só transmitiu a informação que está no painel que a mesa fornece. E aí que a gente foi se dar conta, apareceu como se fosse faltante. Se você entrasse no site, nos registros, era uma deputada que faltou. Gente, espera aí, licença maternidade não é falta, é uma luta, desde a CLT, que isso ficou consolidado no Brasil, mas o direito a exercer a licença maternidade e a licença paternidade ainda não é garantida no Brasil. Os homens têm 5 dias de licença. Então, Glauber, que é meu companheiro, que também é deputado, o Hugo nasceu na quinta, na segunda ele já estava, terça-feira, já estava trabalhando. E aí a divisão dos cuidados com os primeiros momentos de uma criança precisa ser muito compartilhada. E é muito difícil quando um está trabalhando e o outro está em casa. Não Isso sei que eu se estou vou falar falando de quem está besteira, no você mercado fez de um projeto de trabalho. lei, né, Sâmia, para paternidade de 20 dias? Fizemos, exatamente. Eu fiz, que é o da Estatuto da Parentalidade, que a gente chama, que é 6 meses, porque 4 meses é muito pouco, o bebê ainda tem muitas demandas quando ele está muito pequenininho, e que seja compartilhada, quando é o caso de uma família heterossexual, né, assim como é a nossa, entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, mas que esse direito se estenda para as famílias homoafetivas, para as mães solo, que muitas vezes contam, por exemplo, com a sua mãe ou com algum outro ente familiar na divisão de tarefas, para as famílias também que são adotivas, que a sociedade brasileira compreenda as novas configurações familiares e que garanta, de fato, tempo para que esses cuidados possam ser exercidos nos 180 primeiros dias de vida dos bebês. E aí, sobre como é enfrentar os bolsonaristas aqui. Muita gente fala, não é fácil para vocês, mas eu costumo responder que eu acho que também não é fácil para eles. Claro, eles estão com a caneta na mão, então eles, nesse sentido da política institucional, são eles que estão na ofensiva. Mas é porque também a gente, não é exclusivo meu, isso é mandatos que tem a característica que o meu tem. A gente também é muito combativo, denuncia, vai para cima. Ontem mesmo aconteceu um episódio no plenário que foi assim, o Glauber foi para a tribuna denunciar e cobrar o Lira por querer pautar a privatização da Petrobras e foi completamente desrespeitoso, autoritário, fascista, assim, dizendo que ia retirar ele do plenário. E aí eu, como líder da bancada, fui falar, tive o microfone cortado. E nesse momento veio um bolsonarista absurdo querer gritar comigo, me intimidar, mandando calar a boca, sair do microfone. Na hora eu prontamente reagi, mandei ele baixar o dedo, enfim. Então, acho que tem que ser um pouco essa a nossa postura no parlamento. Eu sei que também às vezes não é fácil, que eles tentam intimidar, amedrontar, ameaçam, e quando a coisa é brava, a gente tem que gritar mesmo, denunciar, procurar a imprensa, falar para a sociedade, olha, eles estão me ameaçando, estão indo para cima, ir para a justiça. Mas a gente não pode recuar, não pode abaixar a cabeça, porque é isso que eles querem também. E eles acham que por ser mulher a gente vai abaixar a cabeça. Não vai, entendeu? É muito difícil chegar aqui, é difícil ficar aqui, é difícil ser eleita. Estando aqui, a gente tem que ir até o fim para também fazê-los recuarem. Então, é um pouco isso do que eu busco. Acho que o momento mais difícil de ser mulher no parlamento tem sido agora com a maternidade, porque as sessões vão até de madrugada e bebê à noite precisa muito da mãe, né? E eu, como líder da bancada, tenho responsabilidade de ficar no plenário. Claro, as companheiras da bancada sempre revezam comigo, o próprio Glauber também, mas ele, enfim, o filho também precisa do pai, então tem que ser toda uma engenharia de voo com o menino, volta para Brasília, organizar as agendas, mas a gente vai se adaptando. É um pouco essa a realidade das brasileiras e dos brasileiros, né? Com essa fragilidade do amparo à primeira infância e a possibilidade de exercer a maternidade ou a paternidade. Mas vamos em frente. Ok. Tonon, outro futuro é possível?
dá para sonhar nesse país? Saiu uma pesquisa agora mostrando que o Brasil está mais infeliz, né? 20% mais infeliz do que na época de 2013, hein? Então, o pessoal estava nas ruas, aí o pessoal estava mais feliz. Aí veio Temer, veio Bolsonaro, e aquilo que a gente dizia, né? Que a coisa ia piorar e foi constatado, né, Tonão? Mas ainda dá para ser feliz aqui? Tempo é rei, né? Tudo que a gente falou que ia acontecer naquele pós-2016 aconteceu, né? E acontece cada dia mais, né? Você viu, a Sami acabou de falar em relação à privatização da Petrobras e a tentativa, né? A toque de caixa, porque agora a preocupação dos caras, vendo que talvez a caneta, como a Samia falou, suma da mão deles, né? Os caras vão tentar tirar tudo a toque de caixa, mas é possível ser feliz sim, cara. E o próprio mandato da Samia aí é uma esperança de continuar esse movimento para dias melhores, né, Alexandre? É possível, porque a gente faz aqui em busca de dias melhores também, resistência, né? E o que é legal que a Samia falou é dessa iniciativa de chegar ao parlamento, né? Disputar as eleições não é fácil. A gente sabe, a gente às vezes visita São Paulo e vê lá a militância na rua, né? E sabe que a Samia é fruto dessa militância na rua, o pessoal que vai lá, faz aquele papel de convencimento, realmente explica. Então a gente fica muito feliz quando alguém com dinheiro limpo, né, chega lá e bate de frente, representa, né, nós trabalhadores. Então assim, é uma satisfação realmente poder contar com esse apoio e com essa militância, com essa dedicação, né? A Samia já explicou, às vezes as sessões entram à madrugada, mas ela está lá nos representando e eu fico feliz por isso. Samia, eu queria que você falasse também um pouquinho de ser, né, já falou de vocês serem a pedra no sapato, a gente sempre vê, sempre o pessoal entrando ali, pedindo explicação, levando para a imprensa medidas jurídicas. E eu queria que você falasse um pouquinho do papel dos parlamentares de esquerda aqui, numa Câmara que é totalmente conservadora, né, que tem aí os integrantes do agronegócio, os integrantes a bala, o boi e a Bíblia, né? Como que um deputado de esquerda, né, ele pode atuar? Qual que é o seu dia a dia? Como que você busca essa atuação, além daquilo que a gente já acompanha aí na televisão, mas que você pode esmiuçar um pouco melhor para a gente? É desafiador, né? A gente sempre tenta ter uma pauta própria, ou seja, tem a agenda ofensiva do governo, mas tentar construir uma nossa. E eu priorizo sempre a pauta das mulheres, da educação, por uma questão de afinidade, de onde eu venho, né? Sou professora de formação, sou servidora pública estadual, sou mulher feminista, mas, claro, a gente tem um compromisso forte em enfrentar, tentar travar o máximo possível os desmandos do bolsonarismo. Então, é uma fiscalização diária, a gente aciona muitos instrumentos jurídicos e políticos, convoca ministros, questiona, vai para a tribuna, articula. Mas acho que, para além desse papel aqui, que eu estou nesse momento agora em Brasília, tem um papel que você mencionou, que é o da rua, é da base social real, estar prestando contas, botar uma caixinha de som no meio do centro de São Paulo, conversar com a população, deixar o microfone aberto para que eles falem, caso eles queiram, apresentar panfleto colocando as nossas propostas, e visitar a comunidade, local de trabalho, escola, cursinho popular, ou seja, ir articulando também as lutas com a sociedade. A gente pautou o tema agora, né, da ameaça de privatização da Petrobras, que é gravíssimo, assim, quantos países do mundo não queriam ter uma empresa pública tão robusta e com tanto poder de produção de combustível suficiente para abastecer o mercado brasileiro e o mercado externo, e quer se abrir mão de uma empresa pública como essa. Então, para que seja uma luta efetiva para barrar a privatização da Petrobras, porque tem gente com dinheiro interessada, isso vai aumentar o valor dos combustíveis, precisa ser uma articulação junto aos trabalhadores da Petrobras, mas junto ao povo brasileiro, que não quer também que o valor do combustível aumente. Então, a gente tem que ter esse papel, né? Hoje a gente se reuniu mais cedo com o pessoal da FUP, da Federação Nacional dos Petroleiros, mas a gente também tem que ir para a rua, no centro da cidade, nas redes sociais, na tribuna, articular, organizar. Eu acho que esse é o papel do PSOL, é compreender o momento político que a gente está, sabendo construir unidade de ação, porque ela é necessária, principalmente se tratando de temas de ataques às liberdades democráticas, mas se desdobrar em mil para conseguir responder no parlamento e nas ruas, né, a gravidade do bolsonarismo. Então, a Samia aí, ela está falando dessa luta, né, contra a privatização da Petrobras. A gente sabe que vai ser uma luta muito difícil, porque, como ela mesma já citou, existem interessados em comprar, né, isso não faltam,
Nos bancos, Tonon, a gente passou por várias privatizações aí. Qual foi o saldo disso? Primeiro lembrar, né, que houve um tempo que a população brasileira falava, o petróleo é nosso, né? E a função nossa é a gente relembrar disso, né? Porque hoje tem toda uma disputa cultural aí para tentar justificar essas privatizações, né? Que esse dinheiro vai voltar e a gente sabe que não é nada disso, aí volta a tua pergunta. A Sami, inclusive, não sabe, viu, Sami? Mas a data indicativa de você vir aqui é dia 20, a gente já está preparando pegar a Sami e andar com ela do calçadão da Batista, Alexandre. É bom. Ter um calçadão aqui em Bauru, nós vamos fazer uma panfletagem lá para fazer exatamente isso que você está falando, né? Para a gente chamar para o pessoal vir aqui te receber e ampliar essa discussão, né? Porque, assim, quem hoje tem um veículo de mídia para falar assim, porra, vamos discutir a questão da Petrobras, é preciso privatizar mesmo? Quem ganha com isso, né? E o mesmo vale para banco, nós estamos aí, ó. Banespa foi privatizado pelo Santander, mais de 20 mil demissões depois de todo esse tempo, né? O Santander aqui é o banco que mais lucra no mundo. Mas as tarifas abaixaram, Tonon? Então, o serviço melhorou? O serviço melhorou? É isso. Ontem a gente ainda não pôs no ar, mas ontem a gente estava fazendo intervenção numa agência bancária às 8 da noite, que tinha nego trabalhando lá dentro, né? É inacreditável, né? Então melhorou alguma coisa? Não melhorou nada, né? Pelo contrário, né? Cada dia pior, e é por isso que a gente resiste tanto a privatizações, né? Tem um porquê, né? E a nossa função é sempre lembrar a população, que às vezes não sabe por que a gente é tão resistente, né? Sam, esse outro futuro, ele passa pelas eleições de 2022? Você acha que eleição... Você lógico, deve achar que você participa do Congresso, mas tem gente de esquerda que acha que não, eleição não muda nada, são um jogo de cartas marcadas. A gente marcadas. aqui briga muito com isso, né, Alexandre? A gente tem que enfrentar isso quase que diariamente. Os colegas aqui diariamente, vamos votar nulo. Eu queria que você comentasse, quando você se vê nesse tipo de situação, quais são os argumentos que você usa para convencer o pessoal? Olha, pessoal, a eleição é importante sim, a eleição muda muita coisa, né? A gente, às vezes, em sindicatos, a gente, às vezes, disputa algumas eleições em conselhos que não mudam quase absolutamente nada, mas a gente está lá disputando. Aí, quando existe uma eleição desse porte, né, que passa a caneta de uma mão para outra, tem gente que fala, não, é tudo a mesma coisa. Quais são os argumentos da Sâmia para combater isso daí? Primeiro, eu digo que eu entendo totalmente a descrença com a política institucional e esse sentimento de que não adianta, não muda nada, não vou perder meu tempo com isso, porque a política institucional ela é construída para ser distante da população e para ser a reprodução das velhas oligarquias que sempre dominaram o Brasil, que mudam de nome, mudam de coloração, mas estão aí, que é para fazer com que os ricos tenham mais riqueza e que os pobres tenham cada vez mais miséria. Essa é a lógica no Brasil. Mas, apesar disso, há companheiras e companheiros que estão no parlamento com uma outra lógica, que é como eu coloquei, a de denúncia e a de enfrentamento, né, a esse desmonte e a esses ataques, e que usam os seus mandatos como instrumentos. Então, quando aconteceu, por exemplo, os ataques ao Banco do Brasil, a própria tentativa de privatização da Caixa, para colocar questionamentos, cobranças, denúncias, falar disso na tribuna, articular, etc. Por isso que é importante participar. Primeiro, olhar para o legislativo. Aqui são 513 deputados. Você não colocar alguém significa que outra pessoa necessariamente estará nesse espaço. Ou seja, a sua abstenção é a ocupação desse espaço por uma outra pessoa, que pode ser justamente tua inimiga, que vai estar aqui, que grandes compradores da Petrobras vão querer olhar a mão dele. Ou então tem um orçamento secreto hoje, que são 16 bilhões de reais do orçamento público, que é colocado para deputado parlamentar da base do governo ganhar emenda extra para que não se coloque adiante o pedido de impeachment. Então faz diferença. Quem está aqui agora resolve todos os nossos problemas? Não resolve. Para isso é necessário o engajamento da população nas lutas, nas greves, na participação das plenárias de base, nessas atividades de rua, na cobrança nas redes sociais, na pressão e acompanhamento de quem votou. Olha, votei e não gostei, então votei e estou gostando, vou mudar de voto na próxima. Do engajamento não precisa ser necessariamente num partido político, eu escolhi o partido como ferramenta, mas se organizando no sindicato, na associação de bairro, numa manifestação, numa discussão de WhatsApp, que seja. É importante a politização da sociedade, porque não existe vácuo na política. Se a gente não está lá,
outras pessoas estarão. Eu quero dizer que essa eleição desse ano tem um papel muito importante, mais do que em outras, talvez. Teve um movimento muito legal para os jovens tirarem título de eleitor. Foram 2 milhões de jovens, né, entre 16 e 18 anos, que vão dar o seu primeiro voto. A gente costuma brincar que, nossa, que duros tempos são esses em que o voto vai ser algo mais radical que o jovem. Tem um símbolo de radicalidade grande no voto. Mas é porque a gravidade do Bolsonaro no Brasil é tanta que essa é a primeira etapa. A gente precisa tirar ele do poder. A gente tentou fazer isso via impeachment. Não foi possível? Tá bom, que seja através do voto. Mas como a gente já conversou nessa conversa aqui, a luta vai continuar, os caras vão seguir os ataques. Então, a gente precisa se mobilizar e escolher bons representantes também para o Legislativo, para nos representar nos próximos 4 anos. Sam, essa aliança que o pessoal vai fazer com o PT também ajuda o pessoal a crescer? Você tem essa leitura? Que eu vejo algumas lideranças falando assim, não, é importante sim acompanhar o PT nessa caminhada, até para a gente se fortalecer como partido. Você entende que isso acontece? Tem gente que fala, não, o pessoal vai virar um puxadinho do PT. Tem gente que fala o oposto. Não, o pessoal tem mais chance, porque vai ter uma visibilidade ainda maior, vai fazer uma aliança com um partido grande, o Lula realmente vai puxar voto. Em que canoa você põe o pé aí, nessa discussão? Eu acho que do ponto de vista eleitoral, de votos, estritamente, eu acho que há prós e contras. É claro que vai ter uma grande força democrática em torno do nome do Lula, então estar com ele é bom eleitoralmente, né? Mas, por outro lado, não vai ter o PSOL nos debates, não vai ter o candidato majoritário que vai ser o porta-voz do nosso programa geral. Isso vai ficar a cargo dos candidatos a deputados, deputadas ou ao Senado, seja na proporcional, que tem menos aparição, menos condição de dialogar com o conjunto da população. Então, isso pode ter que enfraqueça, né? Porque o pessoal sempre se destacou por isso, né? Muita gente, inclusive, votava no legislativo, no PSOL e no majoritário em outro, por exemplo, no PT, porque queria garantir que aquilo que ela ouviu na televisão ia estar representado no parlamento. E pode ser que isso não aconteça. Mas acho que, independentemente disso, a aliança, né, no primeiro turno não pode significar a perda da independência política, o nosso atrelamento obrigatório nos próximos 4 anos. Vai ter muita luta ainda e a gente precisa seguir firme e independente para conseguir desenvolvê-las, né? Toronco, o que você ouviu aí? Você arrisca um voto na SAMI aí para deputado ou não? Vou estar fazendo panfletagem. Vocês falar mal alguma coisa, Alexandre? Isso aí, não. Ô, Sâmia, é importante também desmistificar aquela equidade que a mídia tenta colocar entre Lula e Bolsonaro, né? Como se fossem aí equivalentes. Eu gostaria que você aí, que conhece os bastidores da política de Brasília, né? Sabe a vida como ela falasse um pouquinho aí dessa verdadeira farsa aí que tentam implantar. É muito diferente, né? A gente às vezes briga aqui no nosso grupo de WhatsApp aqui das nossas correntes. Um abraço pro Guerra, pro Crespo, né, Toronto? Mas é assim, não tem cabimento, né? É muito diferente. Fala um pouquinho dessa diferença, sabe? Não, é muita fake news, assim, muita desonestidade colocar qualquer tipo de comparação. Porque o Bolsonaro, ele é um neofascista e ele está no governo para ampliar uma agenda de violência, de morte, de retrocessos democráticos, culturais. O que ele fez na pandemia é a grande prova de que nenhum outro presidente da República, nenhum da direita, Sim. inclusive, que concorreu lá em 2018, teria um governo do mesmo tipo. Só vê a diferença do que foi, por exemplo, a condução em São Paulo, no Rio de Janeiro, com o que foi no Brasil. O cara negou a ciência, negou a vacina. O Lula está em outra chave, entendeu? Ele está na chave do campo democrático, como estão outros, é um político social liberal, que já foi presidente, que nunca chegou perto de fazer nada parecido, de ameaçar, colocar exército, tanque na rua, fechar Congresso Nacional, botar a polícia contra o povo porque o povo queria se vacinar. É um negócio muito grotesco, assim. Essa eleição, mais do que uma eleição do Lula versus Bolsonaro, vai ser da civilização contra a barbárie, da democracia contra o autoritarismo, daqueles que são saudosistas da ditadura militar e daqueles que sabem da importância de ter democracia, inclusive para seguir lutando, para seguir tentando avançar com aquilo que nunca foi conquistado como direito no Brasil.
Não tem comparação, gente. A gente está falando de alguém que é um democrata e de um autoritário, reacionário, fascista. A discussão é outra. É quem quer que o Brasil saia desse pesadelo, desse atoleiro, e quem acha que está tudo bem, que a vida não piorou. Pô, vocês mencionaram, né? 30% do Brasil, acho que o Brasil está mais triste. Sem contar no desemprego, sem contar que o Brasil voltou para o mapa da fome. Sem contar que mais de 600 mil pessoas morreram na pandemia e não precisava, porque já tinha vacina. Tinha outros países se vacinando e o governo Bolsonaro se recusou a garantir vacina. Sem falar que querem que tenha ensino domiciliar, cobrança de mensalidade, demissão em massa. É um negócio assim, não tem comparação. Eu fico até desnorteada com esse tipo de comentário. Tonon, a gente que pensa muito parecido com o que a Sâmia disse em respeito de que realmente não se compara, a pandemia eu acho que é a ilustração mais clara, né? É a revelação mais palpável que a gente tem. As pessoas morreram no Brasil porque seguiram algumas recomendações do Bolsonaro, algumas recomendações esdrúxulas de como... Eu considero tomar veneno, né? Você tomar uma medicação contraindicada, né? Exatamente, mas você tomar uma medicação contraindicada, né? Como se fosse qualquer coisa, ele mandou o pessoal se medicar por conta própria, né? Mandou tomar veneno e as pessoas morreram. Das pessoas que você conhece, não, que se recusam a tomar vacina, quantas são bolsonaristas? Todas, né? Até quero contar um negócio. Ontem eu fui com a minha namorada comprar um carro para ela está trocando de carro. O cara tinha 3 carros para vender. Aí a gente perguntou, por que aconteceu? Morreu o pai e a mãe da família de Covid. E agora está lá, filho sem pai nem mãe, tudo sendo vendido pelos avós, né? Então, assim, do lado aqui, né, cara? Então, esse é um exemplo, mas quantos passaram por isso? Desestruturação familiar planejada, né, Alexandre? Mal intencionada pelo governo, feita de propósito, indicando remédio ruim. Então, assim, é incomparável. É incomparável, né? O cara não trabalha, né? Saiu pesquisa essa semana aí. O cara trabalha menos que o estagiário, cara. Não faz 4 horas, na média, de agenda dele por dia, né? Enquanto o Sâmia está falando aí, que vara a noite no Congresso, o cara tá fazendo motociata, gastando dinheiro público, né? Então, nem a justificativa da corrupção tem, porque tem corrupção em todo lugar, tá aí o Gustavo Lima, aí, tá aí a galera, né? O orçamento secreto já foi lembrado aqui. Então, assim, nada se compara. E a nossa função é sempre lembrar isso. O que acontece é que aqui tem hoje, infelizmente, 20% a 30% da população brasileira que viu nele essas coisas ruins, né, Alexandre? Estavam tudo escondida, né? Achou um representante. Abriram né? a tampa do bueiro, né? Abriram a tampa do bueiro. Então, não, já aproveitando que você falou aí, vou passar para a Sâmia aqui. Ô, Sâmia, esse rebuliço que deu aí com os sertanejos aí, eu vi, parece que você estava lá no Twitter, lá, cobrando explicações. Quais são as iniciativas aí para ver essa farra? R$1.200.000 para um show sertanejo numa cidade aí. O que é isso? 8 mil habitantes. Gente, o país está no apogeu. O que está acontecendo? Ou está faltando dinheiro para tudo nesse país? Ou é outro país? E parte dos mesmos que são os maiores críticos da Lei Rouanet, ou que apoiaram o veto à Lei Paulo Gustavo, que a gente aprovou há poucas semanas, e também a Lei Aldir Blanc II, que são 2 leis importantes. A primeira é emergencial. Perdão, tô com uma taça. E a segunda é de fomento à cultura pelos próximos anos. A gente mandou vários requerimentos cobrando explicações com relação a isso, mas a gente também precisa avançar num modelo que a gente defende, que chama Sistema Nacional de Cultura, que significa a descentralização de recursos, a democratização do acesso a esses recursos. Porque enquanto se gasta milhões para contratar um artista famoso, geralmente conservador, né, ligado ao bolsonarismo, esse mesmo recurso, não só em outras áreas sociais, mas poderia ser investido na própria cultura, para o acesso dos jovens a atividades culturais, à formação profissional, para os artistas locais que estão, muitos deles, passando fome, vivendo de doação, porque a pandemia foi muito difícil para eles. Então, precisa mudar essa lógica de cultura. A gente precisa de financiamento público, sim, mas não é justo, não é correto que tudo fique concentrado na mão dos mesmos, que são os hipócritas, que dizem que não tem que ter Lei Rouanet, que diz que não tem que ter Lei Paulo Gustavo, não tem que ter Lei Aldir Blanc. A gente hoje vai ter um ato aqui no Congresso Nacional em defesa da derrubada dos vetos dessas 2 leis fundamentais, mas a gente quer avançar para essa discussão.
Sistema Nacional de Cultura, precisa ter teto no valor dos cachês, precisa ter critério de investimento, precisa ter fortalecimento dos artistas locais, fomento real, desenvolvimento da cultura no Brasil. E não é safar. Tem até dinheiro de corrupção, que é do orçamento secreto, para pagar artista. Artista que vai lá pro palco para falar contra a vacina, como aconteceu nos últimos tempos. É muito grave, mas é a cara do bolsonarismo. Né? É a hipocrisia completa. Você enche a boca para criticar alguma coisa, mas você faz muito pior. Exatamente, né? Aquela mesma lógica empresarial, né? O pequeno que precisa da ajuda, né, Tonol, fica refém, não recebe. E o grande que pode se virar sozinho aí, né? Artistas consagrados que tem jatinho para todo lado, recebe aquele volume de dinheiro impensável e aí vem falar que movimenta toda uma cadeia, uma balela, conversa fiada. A gente sabe que aquelas pessoas que trabalham para ele recebem muito pouco, né? Então é como a Samia disse, dinheiro desviado, dinheiro de corrupção, dinheiro que chega muito fácil para um grupo muito pequeno, mas que falta aí na mesa de vários artistas brasileiros e a gente precisa realmente repensar em como distribuir isso. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho da expectativa nossa para 2022. O que a gente espera? 2023. 2023, mas de 2022 das eleições, né? Qual que é a nossa expectativa? A gente até fez questão de fazer essa parceria com a Samia, bater esse papo aqui, justamente porque não tem como a gente ficar isento, né? Próprio 2018, segundo turno, o sindicato que soltou um material que na época causou muito polêmica, pedindo voto no Haddad, mas tá aí por quê, né, que a gente fez isso, né? De novo, repetindo, o tempo é rei. Principalmente os bancários de base estranharam, porque sempre viram a gente criticando o PT aqui, né? Mas a gente critica o PT no que é justo a crítica, né? E agora da mesma forma. Então, assim, vamos trazer cada vez mais gente com o aspecto de esquerda, que sempre trouxemos, né? Mas vai justamente porque é preciso construir um novo futuro, né? Um novo futuro é possível, como dizem. Respondendo à pergunta principal do programa de hoje, né, Alexandre? O slogan aí da Samia, né? Um outro futuro é sim possível. Samia, antes de você entrar nessa questão aí para encerrar do novo futuro, de um outro futuro, queria que você falasse um pouquinho quais foram as principais falhas, de maneira bem breve, assim. Quais foram as principais falhas dos governos petistas, quais foram os principais feitos e quais são as suas expectativas aí para esse novo futuro? Perfeito. Acho que os principais feitos foram o desenvolvimento de uma agenda de inclusão que tem a ver com demandas históricas, lutas dos movimentos sociais. Eu considero a lei de cotas um avanço fundamental, os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, que tiraram milhões de pessoas da miséria. Considero que a Lei Maria da Penha foi uma conquista fundamental para as mulheres brasileiras, para citar 3 exemplos. Mas eu considero que as falhas têm a ver com uma visão estratégica mesmo, de conciliação, ou seja, de que é possível conciliar interesses que são antagônicos, que é dos patrões e dos trabalhadores, ou do grande empresariado e da maioria da população brasileira. Quando se escolheu, por exemplo, como ministro da Economia Joaquim Levy, quando se levou adiante a própria reforma da Previdência, que foi o que originou a fundação e a história do PSOL, quando se optou com alianças com fundamentalistas em detrimento da pauta em defesa dos direitos humanos, da luta LGBTQIA+, do movimento feminista, a própria lei de drogas, acho que ela foi muito perigosa para a negritude, para as negras e dos negros do Brasil, porque hoje ela encarcera milhares, milhões de pessoas por conta de uma lei completamente retrógrada. Eu acho que esses temas todos também precisam estar na nossa atenção nos próximos 4 anos, para que sejam revistas, revogadas, para que se mude, né, essa rota. E por isso que é tão necessária a nossa independência, a nossa organização política. Ok. Samia, se eu encontrasse você na rua panfletando lá e se a gente nunca tivesse conversado e você fosse lá mostrar sua candidatura para mim, o seu santinho lá, eu perguntasse para você, Samia, por que eu deveria votar em você? Qual seria a sua resposta? Porque eu, nos últimos anos, estive no Congresso Nacional incansavelmente combatendo esse governo de morte, porque tive propostas importantes que foram aprovadas, como o auxílio emergencial em dobro para as mães chefes de família, como a Lei Mari Ferrer, que protege as vítimas de violência física e sexual nos tribunais, para que não sofram uma nova violência, porque o Fundeb 100% público foi fruto também de uma emenda que nós apresentamos, porque nunca votei, nunca contra o trabalhador, pode verificar ali nos votos, e sempre utilizei o mandato como um instrumento de organização das demandas reais da população brasileira, e porque eu acho que esse mandato precisa continuar.
mais mulheres no parlamento, sem ilusão de que os próximos 4 anos vão ser fáceis também, mantendo a nossa independência política, a nossa combatividade, que é um pouco a nossa marca registrada aqui. Tonon, falou bonito, hein? Vai levar. Tonon, a gente sempre tem aqui a nossa tradição, ponto positivo e o negativo da semana. Tá contigo. Não, tá fácil essa semana, né? Eu acho que o ponto negativo, tudo que está acontecendo lá no Recife, né? E que a gente tem que fazer a ligação com o corte de verbas que teve para catástrofes, né? Que o Bolsonaro também fez isso. Bom, cortou verba de tudo, né? Essa semana ele lançou mais alguns bilhões de cortes, né, na educação, saúde. E o ponto positivo tem a ver com a SAMI, até aproveitando que ela está aqui, né, que é a retirada da PEC 206, né? Em relação a pagar mensalidade às universidades públicas, né? E aí, de novo, qual que é a diferença de um governo para o outro? O Lula inaugurava a faculdade, o cara quer que você pague para fazer faculdade pública, né? Então é muito fácil falar qual a diferença de um ou outro e é muito fácil falar a importância de ter representantes lá, porque é o caso da SAMI e de outros que estavam lá fazendo esse embate para sumir essa PEC, né? Exatamente. Ô Samuel, gostaria aqui para a gente encerrar que você me citasse aí 5 companheiros... Não vai perguntar para ela? Vou, mas antes de eu perguntar para ela, 5 companheiros de congresso que valem a pena a gente confiar, que trabalham do seu lado, aí que você poderia citar. Eu não sei se você vai ser deselegante com alguns que não vai citar, mas se você não se opor, eu gostaria de saber 5 pessoas que trabalham ali do seu lado, que atuam na Câmara, que você pode falar, pô, esse aí pode tirar o chapéu para ele. Pô, vou falar dos deputados e deputadas do PSOL, nós somos em 8, vou ter que tirar 3 da lista, aliás, 2, porque eu sou a 8ª, mas vamos lá, vou falar da Fernanda Melchiona, que é deputada pelo PSOL pelo Rio Grande do Sul, combativa, bancária, excelente deputada, bancária, exatamente, boa, bem lembrado, a Vivi Reis, que é deputada federal pelo estado do Pará, fisioterapeuta, jovem negra, feminista, fantástica também, Glauber Braga, deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, já foram 3, minha nossa. Luísa Erundina, que é a nossa referência, inspiração, 86 anos, mas tem uma combatividade, uma energia como poucos e poucas aqui do Congresso Nacional. E eu quero falar da Áurea Carolina, que é a nossa deputada de Minas, que eu acho que merece toda a nossa atenção e reverência, porque ela anunciou que ela não vai mais concorrer às eleições. Por um motivo forte que tem a ver também com a questão de saúde mental, que ela passou por algumas dificuldades nos últimos anos, e esse é um tema que precisa ser tratado com seriedade, com carinho, com solidariedade, que acometeu a muitas brasileiras nos últimos anos, em especial com a pandemia, em especial aquelas que passaram pela maternidade, um momento muito difícil, e saber também a hora de dar um tempo, de parar, de seguir na luta, mas de outras formas é fundamental. Então, eu quero falar dela, que deve encerrar o seu mandato agora esse ano, mas que cumpriu com um papel muito importante em Minas Gerais, em especial no enfrentamento à Vale, a lógica destrutiva da mineração, organizando a população negra, a luta pela cultura. Então, fica aqui esses 5 nomes. Tonon, eu ia até interromper, eu não sei se tem a ver com a desistência da Áurea em relação a ataques na internet, esse tipo de coisa, mas eu tenho que falar, né? Os bolsonaristas apanham um pouquinho, né, Alexandre? Já vão chorar, gravar vídeo, né? Nós de esquerda, a gente passa 4 anos apanhando, sendo ameaçado de morte e tudo, e tá todo mundo resiliente na luta, né, velho? Exato, só a gente sabe, né, o que a gente passou aí em 2016, 2018, né? Anos muito difíceis. Eu imagino como foi entrar, né, começar um mandato nessa situação, né, onde era criminalizado, o socialismo tinha virado um palavrão, né? A gente não podia fazer ato, a gente estava fazendo ato, tinha nego bater na gente, ameaçar, né, cara? Às vezes passava lá um coitado numa CG falando, vai trabalhar, né? E aí você olhava pro cara e falava, caramba, olha a situação do pobre coitado, não sabe nem o que está falando. E graças a Deus, graças à luta aí, a gente tem conseguido reverter, e eu acredito que exista aí uma grande expectativa para 2022. Acredito que mais pessoas de esquerdas vão estar compondo. E aí não dá para falar que é a mesma coisa, né? Quando você pega a Luísa Erundina e coloca do lado de um Daniel Silveira, dá para você falar que é a mesma coisa? Não dá para você falar. Quando você pega a SAMI e coloca do lado de um Eduardo Bolsonaro, não dá para falar que é a mesma coisa. Então, assim, infelizmente, ainda tem colega nosso dormindo, repetindo aí ó, esse jargão de que é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco,
para passar uma imagem, muitas vezes, de intelectual, radical, que só ele que estudou Marx, só ele que sabe. Então, assim, a coisa é um pouquinho prática também e a gente precisa acordar para isso. Sâmia, a gente quer agradecer muito demais a sua participação. A gente vai encerrar, até porque a gente sabe que a sua agenda é bastante apertada. Então, a gente, assim, foi uma grande satisfação, realmente um prazer, né? Uma convidada ilustre, como eu falei, não só por ser deputada, mas por conseguir esse mandato da maneira como vocês do pessoal conseguem. Receba aí os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos. Foi um prazer e deixa aí a sua mensagem de despedida para os nossos colegas de Bauru e convite para estar aqui com a gente dia 20, né? É isso aí, vamos estar na Batista de Carvalho, vamos entrar nos bancos aí para divulgar essa candidatura e garantir aí mais 4 anos aí de uma deputada que luta, né, pelos nossos direitos, que luta pelos trabalhadores, que luta pelas mulheres. É super importante a gente ter esse tipo de pessoa no parlamento. Agradeço aí mais uma vez a presença e se despeça dos nossos amigos. Eu quero agradecer a vocês dois pela entrevista, mas agradecer a todos os sindicatos, toda a categoria de bancários pelo apoio, pela parceria, que não é de agora, mas que se desenvolveu nesses últimos anos. Agradecer ao Bento pela possibilidade de conhecer a todos vocês. Dizer que estarei aí, sim, com certeza, dialogando diretamente com a população, ouvindo críticas, sugestões, reclamações, mas renovando o nosso compromisso de luta para os próximos 4 anos. O Brasil não tem sido fácil nos últimos tempos, tem muita tristeza, muita dor, morte, desemprego, fome, miséria. É por isso que eu digo que um outro futuro é possível, derrotando o Bolsonaro, organizando a nossa luta e revertendo todas as maldades que foram implementadas nos últimos anos. Acho que é fundamental ter um pouco de esperança, é difícil, o brasileiro tem ficado mais triste, mais desesperado, mas ela é o nosso fio de continuidade, de aposta no futuro, e acho que as eleições vão ser um momento importante para isso, mas a nossa luta continua. Por isso que também queremos continuar aqui no Congresso Nacional e construindo junto com vocês. Obrigada demais, estarei aí em Bauru, vamos seguir se falando e colocar sempre o nosso mandato à disposição para o que for necessário e possível de ser feito. E aí, Tonon, gostou da participação da Sâmia? Muito feliz com esse programa e muito feliz de ter ela como representante do Congresso. Tonon, faz a vez de youtuber aí, se despede da galera, pede para fazer a inscrição, comentar, compartilhar o vídeo. Galera, é isso aí. Gostou, compartilha, dá aquele cliquinho para ter relevância. Cada vez nosso canal está maior, a gente é ambicioso, a gente quer cada vez mais. Então ajude a gente a divulgar. Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, galera. Tchau, Sâmia. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Abraço. Tchau.